E hoje nós vamos falar sobre uma passagem do bom samaritano. E esses ensinos, que os ensinos que Jesus nos trazem através dos seus discípulos, nesse caso é uma passagem de Lucas, ensinos por parábolas. E se vocês quiserem ler na íntegra, tem no EADE, que é o Estudos Avançados de Espiritismo, livro 2, o módulo 3. Você vai encontrar esse estudo na íntegra. Então, o objetivo hoje que nós temos é de interpretar a parábola do bom samaritano, segundo, lógico, o entendimento espírita. Estamos prontos? Então, vamos lá. Bem, eu trouxe aqui a versão da Bíblia, que é a nova versão internacional. Essa passagem nos é trazida através de Lucas, no capítulo 10, e são os versículos de 25 a 37. Então, vamos lá, vamos ver o que nos diz Lucas, né? Certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? Jesus respondeu: o que está escrito na lei? Como você vê a lei? Como você a lê, né? Aí o doutor da lei, né, respondeu: ame o Senhor Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como a si mesmo. Então, essa resposta que esse doutor da lei deu é uma resposta que eles tinham na ponta da língua, porque eles aprendiam desde criança a recitar isso. Ame o seu Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como a si mesmo. O problema dessa resposta estava aí com relação ao próximo. Tanto que Jesus fala no versículo seguinte: você respondeu corretamente, faça isso e viverá. Mas aí ele pergunta, querendo justificar-se, ainda pergunta a Jesus, o doutor da lei: e quem é o meu próximo? Porque lembre-se, eles estavam sempre testando Jesus, né? As perguntas eram capciosas, né? Eles estavam sempre testando. Mas Jesus, com toda a sua paciência, com toda a sua sabedoria, responde. Em resposta, disse Jesus: um homem, aí é que Jesus vai contar a história que a gente vai comentar hoje. Então ele fala: um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, e deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita. Quando chegou ao lugar e o viu, no caso o homem, passou pelo outro lado. Ou seja, tanto o sacerdote como o levita ignoraram completamente o homem que estava lá. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo, depois colocou-a sobre o seu próprio animal, que era um cavalo, um tipo de transporte, e levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários, que era o dinheiro da época, ao hospedeiro, que era dono da estalagem, e falou: cuide dele. Quando eu voltar, eu lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Qual desses 3? Então, Jesus, terminando a história,
se dirige ao doutor da lei. Qual destes três você acha que foi o próximo do homem que caiu na mão dos assaltantes? Olha a pergunta que Jesus faz. O doutor da lei imediatamente respondeu: aquele que teve misericórdia dele. Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. E é justamente essa lição que Jesus, nesse exemplo, é que nós vamos tentar aí tirar, como se fala, o espírito da letra, né? Nós vamos tentar entender porque Jesus não desperdiça palavras. Todas as parábolas, tudo que ele fala, os verbos que são utilizados, tem um propósito, tem um significado. E esse significado é sobre isso que nós vamos estar falando hoje, porque essa parábola, ela é rica de ensinamentos. Muito bem. Então, toda a moral do Evangelho, a moral de Jesus, se resume no quê? Na caridade e na humildade, que é nas duas virtudes que são contrárias, justamente contrárias ao egoísmo e orgulho, tá? Em todos os seus ensinos, ele aponta essas duas virtudes como sendo a que conduzem à eterna felicidade. Então, Jesus fala, a pessoa, para ser feliz, ela tem que ter caridade com o próximo, a gente vai ver quem é esse próximo, e ser humilde. Tanto é que, se você ver todos os ensinamentos de Jesus, o carro-chefe é sempre a caridade e a humildade. Por exemplo, vamos citar aqui as bem-aventuranças, bem assim brevemente. Bem-aventurados, disse Jesus, os pobres de espírito, isto é, os humildes. Olha a humildade aí. Porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que têm puro de coração, que têm puro coração. Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Bem-aventurados os que são misericordiosos. Amai o vosso próprio como a vós mesmos. Fazei aos outros o que quereríeis vos fizessem. Amar os vossos inimigos. Perdoai as ofensas, se quiserdes ser perdoado. Praticai o bem sem ostentação. Julgai-vos a vós mesmos antes de julgardes os outros. Então, humildade e caridade, eis o que não cessa de recomendar Jesus. E do que dá ele próprio exemplo. Então, orgulho e egoísmo, eis é o que não se cansa de combater. E não se limita a recomendar a caridade. Ele põe claramente, em termos explícitos, como uma condição absoluta na nossa felicidade futura. Então, veja a importância aí da caridade. Muito bem. Nós vamos agora estar interpretando versículo a versículo. E vamos falar um pouco sobre Jerusalém e Jericó, que é citado aí, né, nessa passagem de Lucas. Então, no versículo 30, em resposta, né, que o doutor da lei tinha feito uma pergunta para Jesus, então, em resposta, ele citou essa passagem, essa parábola. Um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Bem, vamos entender um pouco sobre Jerusalém. A Jerusalém, em hebraico, significa fundação de Salém. É uma cidade bíblica espalhada entre dois montes de altitude mais ou menos de 750 metros, limitada ao sul e ao oeste pelo Vale do Enom e a leste pelo Vale do Cedron, que separa do Monte das Oliveiras, onde Jesus citou as bem-aventuranças. Jerusalém sofreu vários ataques dos povos conquistadores. E o último que a gente tem conhecimento, que foi em 40 antes de Cristo, foi a dominação dos romanos. Agora, espiritualmente falando, Jerusalém é considerada a sede do monoteísmo. Veja, então,
Jerusalém começou a ser habitada desde o 3º milênio antes de Cristo. Olha que cidade antiga, né? Nos dias atuais, só uma coisa antes, o monoteísmo, que simboliza para o judaísmo uma cidade santa, da mesma forma que Meca para os muçulmanos e Roma para os católicos. Esse é o significado da Jerusalém, tá? Nos dias atuais, Jerusalém é a capital do quê? De Israel. E também para os palestinos, a capital do Estado palestino. Tanto que é muito conhecido o conflito que existe hoje entre Israel e Palestina, porque os dois consideram a Jerusalém como sua capital. Esta situação representa esse foco aí contínuo de conflitos religiosos, como a gente mencionou. Muito bem. E aí tem Jericó. Jericó, do hebraico, significa lua. Situa-se a 12 quilômetros ao norte do Mar Morto e a oeste do Vale Jordão. Então, em termos de altitude, vocês sabiam que eram umas terras mais baixas que existe no planeta, que localiza-se a 258 metros abaixo do nível do mar. Tanto que no versículo você fala, o homem descia de Jerusalém para Jericó. A gente vai entender tudo isso porque ele descia, né? É uma cidade muito antiga, tem vestígios de presença de caçadores mesolíticos 9.000 anos antes de Cristo. Veja aí como ela é antiga, essa cidade. Então, essa rota que esse homem estava fazendo de Jerusalém para Jericó no passado e no presente é uma rota de movimento comercial, tá? Então, a parábola nos relata a história de um homem viajando de Jerusalém para Jericó, que ele foi assaltado, espancado e deixado quase morto à beira da estrada. Então, esse episódio vai nos levar a algumas reflexões que são fundamentais nas orientações espíritas. Destaca-se, em primeiro lugar, a violência, né? Ele foi assaltado, tiraram as roupas, espancaram ele, ficou quase morto. Olha a violência que existe aí. Então, o que a gente pode ver já de pronto? Que a violência a que esse viajante ele foi submetido é uma característica do quê? Do mundo de expiações e provas, onde o mal predomina. Então, esse é o mundo que a gente vive, onde o mal predomina. Então, a Terra, consequentemente, oferece um dos tipos de mundos expiatórios, mas cuja variedade é infinita. A gente vê vários tipos você vê lugares que são um pouco mais avançados moralmente, outros lugares que não nem tanto. Então, tem uma variedade muito grande. Mas o que acontece com nós espíritos que renascemos nesse planeta? A gente tem que lutar contra a perversidade que existe, que faz parte da nossa realidade, e também com as adversidades da natureza, né? Veja aí, nesse momento tem uma tempestade tropical avançando aí na Flórida. Então, a gente tem esse duplo e árduo trabalho, e esse duplo e árduo trabalho faz o que na gente? Vai desenvolver as qualidades do coração e da inteligência, tá? Porque a gente no coração, a gente vai tentar entender o outro, por que o outro age assim, e na inteligência, o que? A gente vai desenvolver inteligência porque a gente vai desenvolver meios de nos defender, por exemplo, da natureza, né? Muito bem. Essa via comercial que existe entre Jerusalém e Jericó era de intenso trânsito e movimentação de bens materiais. Então, ela atraía trabalhadores honestos, mas também aqueles que são inescrupulosos, que não tinham nenhum comprometimento com o bem e não hesitavam de prejudicar aqueles que ali transitavam, que foi exatamente o que aconteceu, tá certo?
Agora, veja a palavra que é usada, que a gente destacou no texto. Um homem descia de Jerusalém, porque é uma descida de Jerusalém para Jericó. Por que será que Jesus usou a palavra descia, né? Veja. Outra vez, na tentativa da gente extrair aí o espírito da letra, a gente entende que essa descida, ela pode ser analisada num contexto, em outro contexto, não só físico, né, de realmente descer. Ele indica uma queda no padrão vibratório mais elevado, para um plano de vibrações inferiores, em decorrência da invigilância moral. Então, como a gente, às vezes, baixa a nossa guarda, a gente pode o quê? Descer o nosso padrão vibratório quando a gente sente raiva, quando a gente sente inveja. Então, a gente desce o nosso padrão vibratório. Porque a gente se torna invigilante, lembra? Vigiai e orai, o tempo todo os pensamentos. Então, nesse processo de descida, nós podemos manter sintonia com entidades que são perturbadoras, que tomando de assalto a nossa casa íntima, ou seja, a nossa mente, rouba o quê? A nossa paz. Então, a gente fica extremamente preocupado a ponto de ficar doente. Ou então fica extremamente irritado e nervoso. E às vezes afeta por demais a nossa saúde, tá certo? Então, essa descida aí, ela pode ser interpretada dessa maneira, tá? Agora, a descida de um padrão vibratório de forma invigilante sempre ocasiona o quê? Prejuízo para nós. Porque descer para auxiliar os que encontram em planos vibracionais inferiores é medida de auxílio ao próximo, desde o que se concretize no plano harmônico e de entendimento. Então, indica aí uma queda de um padrão vibratório mais elevado para um plano de vibrações inferiores em decorrência da invigilância moral. Mas veja, tem outro sentido também que Emmanuel vai nos trazer nesse texto que está no livro A Religião dos Espíritos. Porque, às vezes, para a gente poder ajudar o próximo, nós temos que descer elevando-se aqueles que nós encontramos. Por exemplo, foi isso que Jesus fez. Ele não desceu de um plano superior para nos ajudar? Então, tem dois sentidos também, né? Dessa descida, da invigilância moral a quem a gente se submete, e também a descer para elevar aquele que está precisando de ajuda. Então, desce elevando, conforme o texto que a gente está mostrando aí na transparência, desce elevando aqueles que te comungam a convivência, para que a vida em torno suba igualmente de nível. Nesse sentido, não te esqueças do Mestre, que desceu até nós, revelando-nos como sublimar a existência, todavia, por descer, elevando quantos lhe não podiam compreender o seu brilho, né? Refulgência é esplendor da altura, é que se fez o caminho da nossa ascensão espiritual. Então, a verdade do nosso gradativo aprimoramento e a vida de nossas vidas, a erguer-nos a alma entenebrecida no erro, para a vitória da luz. Então, a gente não entendeu, na época, por que o mestre veio, né, tanto que foi crucificado, mas depois a gente conseguiu fazer o caminho de volta para a ascensão espiritual, que é hoje que a gente faz, entender justamente os seus ensinos, tá? Então, essa descida de Jerusalém a Jericó tem dois aspectos aí a serem analisados. Um é da invigilância moral, que às vezes a gente realmente se deixa levar, a gente sai de um plano vibratório e entra no outro inferior, e esse de, às vezes, ir aonde está a dor. A gente ainda vai comentar um pouco mais sobre isso.
Muito bem. Continuando agora no versículo 31, aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote, quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita, quando chegou ao lugar e ouviu, quer dizer, viu aquele homem, passou pelo outro lado. Muito bem. Algumas passagens, porque a gente está usando aí a nova versão internacional, mas às vezes vem escrito assim, passar de largo, ou passou pelo outro lado. O que significa isso? Reflete o quê? A nossa ociosidade mental. E ela enfatiza postura de quem está acostumado a cultivar os interesses pessoal e a indiferença para com as necessidades do que sofrem. Cedo ou tarde, essa atitude repercutirá no íntimo do ser, gerando processos de culpa. Então, quando esse sacerdote e esse levita, ele apenas viu o homem, eles agiram de maneira indiferente. E isso, como diz aqui, mais cedo ou mais tarde, vai repercutir no nosso íntimo. Por quê? Porque as leis de Deus são conhecidas por nós, elas estão impressas dentro de nós. Então por que existe Bíblia e Livro dos Espíritos e todos esses livros? Porque nós nos esquecemos, para nós sermos lembrados. Então, com o tempo, a gente vai sendo sujeito a isso, vai agindo de maneira errada e vai sensibilizando o nosso ser, tá? Então, esse viu aí o homem, nessa passagem de Lucas, indica mera observação superficial, desinteresse que o sacerdote e o levita sentiram por aquele que estava lá, jogado no chão. Então, o sacerdote e o levita, quem eram esses personagens? Eram, vamos dizer, os padres das religiões da época. Eles sabiam muito sobre as leis. Então, em vez de tratarem dos interesses da coletividade, eles tratavam dos interesses o quê? Dogmáticos e do culto de suas igrejas. Né? Não é que existiam igrejas, né? A gente está fazendo uma comparação para entender quem eram esses personagens dessa passagem. O sacerdote e o levita. Até aqui tudo bem? A gente vai aqui lembrar dessa passagem de Paulo, que é sempre atual. E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Porque era muito comum na época, era muito comum encontrar pessoas que estavam cansadas de praticar o bem. Então, a gente tem que estar convicto de que semelhantes alegações não procedem. A gente não pode estar cansado de fazer o bem. É indispensável muita prudência quando essa ou aquela circunstância nos induz a refletir nos males que nos assaltam, depois do bem que julgamos haver semeado ou nutrido. Se nos entendiarmos, se a gente ficar cansado de praticar o bem, vai ocorrer o quê? Um desastre em nós mesmos. Por quê? Porque nós não podemos, a gente abre aí uma porta, a gente não pode estar cansado de fazer o bem. Exatamente o contrário. Quando a gente foge do dever, a gente se precipita nos sentimentos de culpa. E que se origina o quê? O remorso. O remorso abre brechas para o quê? Para a obsessão. Então, praticar o bem é algo que nós carregamos dentro de nós, é natural, mas nós temos que encontrar isso. Muito bem. Quando eles falam passou de largo ou passou pelo outro lado, né? Tanto o sacerdote quanto o levita, eles passaram e ignoraram o homem, passaram e seguiram em frente. Isso aí reflete, a gente pode entender como a ociosidade mental.
É uma postura de quem está acostumado a cultivar o quê? O interesse pessoal, ou seja, só pensa em si mesmo. E tem indiferença com as necessidades dos que sofrem. Então, cedo ou tarde, essa atitude vai repercutir no nosso ser, gerando processos de culpa. Por exemplo, quem vive em cidade grande, como São Paulo, onde eu estou no momento, a gente vê muita miséria, muita gente necessitada. E aí as pessoas passam pelas ruas e a gente acaba, eu acho que eu gosto de usar essa palavra, anestesiado, a gente acaba, né, ignorando aquelas pessoas que estão lá. Mas tem muita gente fazendo bem, tem muita gente chegando e entendendo essas pessoas. A gente vai ver que a caridade não é só dar esmola, não é somente dar o prato que está faltando, é entender o que está acontecendo com aquele indivíduo e o que ele está sofrendo naquele momento. Aí a gente já falou que a gente, quando foge a esse dever que nos compete, nós somos o quê? Dominados por um sentimento de culpa, tá? Muito bem. Agora nós estamos na passagem 33, que deveria ser 32. A gente confere e olha aí, né? Muito bem. Mas aí, então passou o levita, passou o sacerdote, ignorou o homem que estava caído. Aí veio um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem e quando o viu, teve piedade. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo, que era o que se tinha na época. Depois colocou-o sobre o próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: cuide dele, quando eu voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Por que será que Jesus usa o samaritano? Aquele que vai socorrer esse homem. Então, vamos falar um pouco sobre os samaritanos. Os samaritanos, eles eram habitantes da Samaria. Após a separação das tribos de Israel, ela se tornou a capital do reino que era dissidente. Então, os samaritanos estiveram quase constantemente em guerra. Para os judeus ortodoxos da época, esses samaritanos, eles eram heréticos, eles eram desprezados, anatemizados e perseguidos. Esse era a situação dos samaritanos. Então, na verdade, os samaritanos representavam um grupo conservador dentro da religião judaica. A Samaria, ela podia ser entendida hoje como um símbolo de transição entre o judaísmo, os gentílicos e o cristianismo. Os gentis eram aqueles que não eram judeus, e o cristianismo. Então, a gente vê Samaria, os samaritanos, mais ou menos como uma transição disso tudo. Agora, o que é importante considerar? Que Jesus escolheu o samaritano como um exemplo da verdadeira prática da caridade, sendo os habitantes de Samaria desprezados e mantidos à distância pelos judeus. Então, pelo fato de os samaritanos representarem uma minoria que interpretavam de forma diferente os livros básicos do judaísmo e terem práticas religiosas que contrariavam as orientações existentes no Templo de Salomão em Jerusalém, não implicam que eram pessoas más. Ao contrário, se a gente vê as citações evangélicas em Atos dos Apóstolos, vai indicar que Jesus e seus apóstolos consideravam os samaritanos pessoas do bem. Então, tinha algo aí. O que era esse algo que Jesus estava procurando, que esses samaritanos tinham? Compaixão. Não? Talvez pelo fato de serem tão desprezados pelos irmãos, os samaritanos, de raça, eles desenvolviam uma vigilância maior.
porque a maneira como eles se conduziam na vida. Entretanto, algo se destacava no bom samaritano. Ele viu essa pessoa ferida, quase morta no caminho. E esse algo era justamente a compaixão. Era isso que Jesus tinha visto, então, nos samaritanos, tá? Jesus nos mostra que a verdadeira caridade, ela só é praticada quando nos compadecemos dos que sofrem. Muito bem. Todos os benefícios que o samaritano produziu ao ferido, atar-lhe as áreas feridas, levá-lo a uma hospedaria e garantir-lhe os cuidados suplementares para o restabelecimento, foram gestos de bondade desencadeados pelo quê? Compaixão. Se você estiver interessado no livro O Espírito Irmão X, de Humberto de Campos, ele pega essa parábola e faz uma dissertação muito, muito interessante, muito rica em detalhes, que a gente não vai agora. O que a gente vai falar é que esse samaritano, ele não simplesmente agiu assim, ele agiu com compaixão, mas ele não agiu no modo automático. Ah, vou lá ajudar esse indivíduo que está no chão. Não, ele teve critério e bom senso. Tá? Então, a gente vê que a bondade do atendimento não dispensou o conhecimento, a maneira correta de agir. Primeiro, ele prestou o quê? Os cuidados emergenciais ao doente. O que ele fez? Ele limpou e fez asepsia das feridas, dos recursos que tinham na época, vinho e azeite. Segundo, ele improvisou um transporte, um cavalo, já que o doente não podia andar, estava incapacitado. Terceiro, ele levou para uma estalagem, um tipo de hospedaria, que recebeu alimento e conforto de um leito, afastando do quê? Do tempo, das intempéries, porque ele estava na rua. Quarto, ele cuidou do ferido, auxiliando na recuperação da saúde. Quinto e por último, garantiu a continuidade desse atendimento, porque ele pagou o hospedeiro, o estaleiro, e fala assim, olha, tá aqui, assuma a dívida, seja o que for que você precisa cuidar dele, porque o samaritano estava de passagem, cuide dele, que eu voltarei, e aí então eu vou pagar o que for preciso. Então, o samaritano, ele agiu com critério e bom senso. Isso é muito importante quando a gente faz a caridade. Lógico, gente, nem sempre é possível ajudar na posição em que nós nos encontramos. Daí ser necessário descer aos locais de sofrimento maior, dos desequilíbrios mais intensos, a fim de cooperar com eficiência. Então, esse processo evolutivo se dá o quê? Pela subida, caracterizada pela apreensão do quê? Do conhecimento que a gente apreende através do evangelho e também pela descida aos núcleos de necessidade e dor. Porque às vezes a gente vive num local que a gente não vê nenhum tipo de sofrimento, não vê aparentemente nenhum tipo de necessidade. Mas a gente às vezes tem que se dirigir a esses locais para poder então fazer, tá certo? Então, descer aos planos vibratórios onde a dor reside. Então, uma nítida preocupação do samaritano. Que preocupação é essa? Que esse doente se recupere integralmente. Então, ele cuidando dele diretamente ou à distância, por intermédio de quem? Daquele hospedeiro. Então, este é um exemplo de como se pode descer aos planos vibratórios onde a dor reside, sem que ocorra prejuízo de qualquer na natureza. Tá. Tudo isso porque nós devemos imitar o papel do samaritano. A gente compreende que se o papel do samaritano, ele é digno de ser imitado, se o homem que caiu, ele aprendeu com sua própria queda, se o levita e o sacerdote ainda não terão que evoluir, na verdade, nas reencarnações sucessivas, aquele que hospedou, embora tenha sido pago,
ele também disponibilizou o serviço. Ele também faz parte desse processo. Então, ele não fica assim sem méritos, né? No plano de aprendizagem, melhoria espiritual, se dá também o quê? Na intimidade, na nossa atuação profissional. Olha que leitura. Seja o que for trabalho útil que nós exercemos, se nós exercemos esse trabalho com o nosso coração, nós desempenhamos um papel importante, seja o que for que nós estejamos fazendo. Por exemplo, nos Estados Unidos, que é mais a realidade dos que estão nos assistindo ao vivo, nos Estados Unidos, muitos de nós trabalhamos o quê? Em limpeza de casa ou em construção, a maioria é assim. Ou na parte de serviços, como limpezas de piscina. Então, qualquer que seja nosso trabalho, se nós encaramos esse trabalho com seriedade, fazemos de coração, porque entrar na casa de alguém e limpar essa casa é uma responsabilidade muito grande. Você entra, você vai estar o quê? Vibrando pela família que trabalha lá. Você vai encontrar situações difíceis, porque às vezes aquelas pessoas estão doentes, mentalmente, fisicamente. Então, tudo isso faz parte da caridade também, desde que nós exercemos isso de maneira, o quê? De coração. Né? Então, é por isso que a nossa atuação profissional, ela também é importante. No caso aí do samaritano, o hospedeiro podia ter chegado para o samaritano e falado assim, Deus me livre, você não vai entrar com esse homem aqui, eu não quero ele aqui, eu não vou ficar me responsabilizando enquanto você estiver fora. Ele não podia ter dado essa resposta, mas ele não deu. Porque ele entendeu que a hospedaria dele naquele momento era necessário para aquele ser humano ser acolhido e ser tratado. Vocês entenderam? Então, esse papel também daquele que está ali, né? Muito bem. Nosso estudo ele é bem curtinho, né? Nós vamos fazer agora umas considerações finais. A gente falou bastante versículo por versículo. E vamos supor, se você não lembrar de nada do que foi falado até agora, depois, pelo menos lembre-se disso. A parábola do bom samaritano é um exemplo de como se deve praticar a caridade. Lembra? Ele praticou com critério e bom senso. Ele entendeu a necessidade daquele homem. Eu estava assistindo um programa na Rede Globo e era sobre um casal em São Paulo, um lugar mais afastado de São Paulo, e eles estavam criando cabras. E eles perceberam que famílias ao redor que também tinham chácaras e fazendas ao lado, não chega a ser fazenda aqui em São Paulo, é mais chácaras, né? Aqui próximo da cidade. Eles perceberam que eles estavam passando por muitos problemas. Eu não me lembro porque se eles criaram uma organização ou passaram a participar de uma organização já existente, onde eles doavam as cabras para essas famílias. Essas cabras eram usadas pelaquela família, que iam gerar, além de reproduzir novos cabritos, eles iam ter que devolver esses cabritos no número que eles pegaram. E isso iria ajudar outras famílias. Aí mostraram um exemplo de uma família que não estavam vivendo, eles tinham essa chácara, mas eles produziam para consumo próprio e eles estavam vendendo sanduíches. Com a pandemia, foi tudo por água abaixo, e aí eles receberam desse programa, dessa organização, as cabras, e tudo mudou na vida deles. Então, isso é caridade, é entender o que o outro está passando. Então, eles agiram com critério, bom senso e critério, né? Então, essa é um exemplo do samaritano que a gente está trazendo aqui, de como nós podemos praticar a caridade. Não só que ela é elegante, que também é válida, né, gente? Dar um prato de comida para quem precisa, uma ajuda, uma esmola, mas a gente está falando de algo muito maior, né, também. Então, ser caridoso é ser o quê? Profundamente humano,
E aquele que nega entendimento ao próximo pode inverter consideráveis fortunas no campo de assistência social. Mas terá que iniciar na primeira oportunidade o aprendizado do quê? Do amor cristão para ser efetivamente útil. Isso está no livro Irmão X do Espírito Humberto de Campos, no capítulo 19, Lázaro Redivivo. Outra coisa, consideração que a gente quer fazer é que a parábola do samaritano não considera, portanto, a caridade apenas como uma das condições para a salvação, mas como a condição única. Gente, única, só tem esse caminho. Allan Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15, item 3. Eu estou lendo aqui o Ronaldo, ele é exatamente, Ronaldo. Foi uma excelente reportagem, foi no Globo Rural, isso mesmo, muito obrigada. Eles estão tentando buscar uma raça 100% brasileira, né, das cabras, e foi exatamente esse exemplo. Eu gostei desse exemplo porque é exatamente muito parecido com o bom samaritano, que eles usaram de bom senso e critério para fazer a caridade. Então, isso foi uma coisa muito, muito interessante. E para finalizar, gente, eu gostaria de ler o seguinte texto para vocês, tá? Em todos os tempos, há exércitos de criaturas que ensinam a caridade. Todavia, poucas pessoas praticam-na verdadeiramente. É por isso que a caridade, antes de tudo, pede compreensão. Não basta entregar os haveres ao primeiro mendigo que surge à porta para significar a posse da virtude sublime. É preciso entender-lhe a necessidade e ampará-lo com amor. Desembaraçar-se dos aflitos, oferecendo-lhes o supérfluo, é livrar-se dos necessitados de maneira elegante, com absoluta ausência de iluminação espiritual. Não é isso que a gente busca. A caridade é muito maior que a esmola. Ser caridoso, como diz Humberto de Campos, agora para finalizar, vou repetir aqui. Ser caridoso é profundamente humano. E aquele que nega entendimento ao próximo pode inverter consideráveis fortunas no campo de assistente social. Eu espero que nosso estudo de hoje tenha aberto, assim, em sua mente um campo aí de reflexões. Façam a leitura do Evangelho, procurem a passagem do bom samaritano, a passagem de Lucas, e vamos fazer reflexões. De que maneira, então, nós podemos ser caridosos, como foi o bom samaritano nessa parábola de Jesus? Eu agradeço imensamente a participação de vocês, a paciência que vocês me escutaram, a presença de vocês aí online. Muitíssimo obrigado. Que a paz de Jesus esteja com todos nós.